Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim fazer esse vídeo para falar sobre o ceratocone. O ceratocone, para quem não sabe, é uma doença degenerativa que ela afeta a córnea. Ela deixa a córnea pontiaguda, os olhos ficam com o formato de um cone. E eu descobri essa enfermidade, não me lembro quanto tempo tem, mas eu creio que tem uns 3 anos, cerca de 3 anos mais ou menos, aproximadamente 2 anos e alguma coisa. Eu me lembro que quando eu descobri que eu tinha algo nos dois olhos, foi muito difícil, né? Eu comecei usando óculos. O meu olho direito ele sempre teve um grau muito maior, mais do dobro do grau que tinha no esquerdo. Eu lembro que eu fiz o primeiro exame lá em São Vicente e o médico não era especialista no problema que eu tinha, né? Ele só fazia exames normais. Aí eu fiz um exame lá em São Vicente e ele passou uma receita de um óculos. Aí eu comecei a usar óculos. Até aí tudo bem. Comecei a usar óculos, aí me ajudou bastante. Conseguia ler, conseguia enxergar normal. Só que com o passar do tempo, eu sentia muitas dores de cabeça. E aí por conta disso me prejudicou bastante. Aí Deus falou pra mim que eu tinha algo a mais nos olhos. E eu fiquei preocupado, meio receoso com isso. Mas aí sempre trabalhando e correndo atrás. Aí eu me lembro que eu fui tirar a habilitação. Eu paguei a habilitação, aí teve a parte dos exames médicos. Aí eu lembro que eu não consegui passar no exame. E eu conheci uma doutora aqui na OFTA de Itanhaém. Eu esqueci até o nome dela. E aí através dessa doutora ela descobriu. Ela fez exames mais específicos. E aí ela conseguiu descobrir, né? O laudo médico mostrou que eu fui diagnosticado com ceratocone. Até então eu nem sabia o que era, como que era essa doença. E ela descobriu. Aí ela optou por eu usar a lente rígida. Lente rígida, para quem não conhece, é uma lente que ela só pega na parte colorida dos olhos. E é bem difícil a adaptação com essa lente. Até então minha visão melhorou muito. Eu consegui enxergar quase 100%. Só que essa lente ela é muito difícil de usar por conta da poeira. E assim, ela vai de cada caso, né? Tem pessoas que elas conseguem usar a lente rígida tranquilo. Mas no meu caso, por conta que o meu olho direito, cada mês que passava, ele parece que estava funilando mais. Aí doía muito e ardia muito. Eu não me adaptei. Eu tentei usar a lente rígida, inclusive até hoje eu tenho ela guardada, mas eu não consegui me adaptar com essa lente. E aí eu passei bastante tempo usando óculos, sentia muita dor de cabeça, porque na verdade o óculos ele nunca resolveu o meu caso. O óculos ele só serve para me ler, para me ver de perto, porque com óculos eu não consigo ver nada de longe. Eu vejo tudo embaçado, tudo borrado. Quem tem ceratocone ou quem já ouviu falar ou quem estudou sabe bem como funciona. E era muito difícil, até mesmo no meu emprego. Já perdi vários empregos por conta disso. E muitas pessoas acham que a pessoa está fingindo, fazendo corpo mole, mas não. É uma doença muito séria, ela afeta muito a nossa vida, porque a gente depende da visão para tudo. E aí lutando, buscando a Deus, orando, fazendo propósito com Deus. Minha mãe, ela foi no dentista dela, Dr. Rodrigo, aqui na cidade de Itanhaém, São Paulo. E aí
ela comentou sobre esse problema que eu tinha com a secretária. E aí essa secretária foi e falou, né, que o marido dela também tem ceratocone. E ela contou o caso dele pra minha mãe. E aí ela falou o médico que ela achou, né? Ali no momento de desespero, ela encontrou um médico pela internet, que é o Dr. Rodrigo, né? Dr. Rodrigo Santos. Você pode pesquisar lá no Instagram, Rodrigo T. Santos. É ali, o consultório dele é lá em São Paulo. E assim, por intermédio dele, claro, Deus, né? Deus preparou tudo, mas o Dr. Rodrigo foi uma bênção, foi um canal de bênção na minha vida. Sou muito grato à vida dele. E minha mãe sempre me ajudando também, sou grato a Deus pela vida dela. E o Dr. Rodrigo, ele foi um médico assim que deu um apoio, ele deu muita atenção, é um médico diferenciado. Não só por ele ser um profissional, mas que o atendimento dele foi, de todos os médicos que eu já passei, foi o melhor. E assim, a consulta a gente sabe que não é nada barato, porque ele é um especialista em ceratocone. E assim, mas vale a pena fazer a consulta com ele. E eu fiz essa consulta e eu tive que voltar lá várias vezes. Ele sempre me dá atenção, responde as mensagens. Ele não é aquele médico que vê e fica enrolando igual muitos aí que só pensam em dinheiro. Aí Deus colocou esse médico na minha vida e a gente fez o teste da lente escleral. E eu achava que eu não ia conseguir colocar a lente escleral porque ela é muito grande e eu tive muita dificuldade para conseguir colocar. Na primeira vez ele me ajudou, eu consegui. E eu nunca tinha enxergado tão bem. Assim, eu tinha uma vida normal até os 18, depois que meu corpo mudou, minha visão eu sentia muitas dores de cabeça e a visão voltava ao normal, eu enxergava 100% quando eu era mais jovem e minha visão começou a mudar com cerca de uns 20 anos mais ou menos. Começou a desenvolver esse problema e eu não entendi o que era, né? E voltando ao assunto do Dr. Rodrigo, ele me ajudou a colocar as lentes e eu achava que eu ia conseguir, né? Só que aí teve um dia que era para fazer o teste, já tava o grau certinho da lente e aí eu tive que colocá-la sozinho. Eu lembro que eu fiquei quase uma hora para poder colocar as duas lentes, mas enquanto eu não coloquei, eu não desisti. Então por isso que a gente tem que persistir, né? Não pode desistir, tem que perseverar. O Dr. Rodrigo ele contratou até um ajudante, né? Uma mulher que, a Kátia, lembrei o nome dela agora, Dona Kátia. Ela me ajudou a colocar, foi super atenciosa. Ela me motivou também a colocar essas lentes. Ela falou, não, você vai conseguir, não desanima não. Aí eles me deixavam sozinho e eu ia e tentava. Eu gastei tanto soro fisiológico, tudo molhado na mesa, mas eu consegui. E pra glória de Deus, eu consigo usar a lente o dia inteiro, né? Eu coloco a lente de manhã, as lentes de manhã, pela manhã, e eu consigo usar ela até a noite. É claro que chega esse horário, já embaça um pouco a visão por conta do soro, mas é igual o Dr. Rodrigo fala, né? Que a gente tem que tirar para respirar um pouco, mas eu consigo usar ela cerca de umas 10 horas mais ou menos, 12 horas tranquilo, sem afetar tanto minha visão, né? E eu louvo a Deus pela vida do Dr. Rodrigo, que foi um canal de bênção. E a medicina tem avançado bastante e tem trago muitos benefícios para as pessoas. Ceratocone é uma doença muito séria e eu estou fazendo esse vídeo para motivar as pessoas que estão desanimadas, que perderam a esperança, que entraram em depressão por conta desse problema, né? E eu tenho lutado, eu tenho perseverado e graças a Deus eu trabalho para mim mesmo,
como vendedor. E assim, muitas vezes eu pensei em desistir, né? Teve uma fase da minha vida que entrou uma tristeza muito grande no meu coração por conta dessa doença. Eu me sentia indiferente em relação às outras pessoas, porque as pessoas me chamavam de cego, falavam que eu não ia conseguir emprego, aquelas coisas negativas que todo ser humano escuta, né? E eu lembro que quando eu recebi a notícia do doutor no Hospital das Clínicas que nem lente nem óculos servia pra mim, que eu ia ter que fazer o transplante de córnea, ali minhas pernas tremeram e eu fiquei muito triste depois dessa notícia. E eu queria dizer pra vocês que para vocês não desanimarem, né? Porque tem muitos médicos que eles só vão dizer palavras contrárias, mas o que vale é a palavra de Deus. E assim, eu tenho perseverado e inclusive eu estou esperando sair um benefício na justiça, porque a gente sabe que por conta desse problema é muito difícil conseguir trabalhar. Às vezes eu não consigo sair de casa por conta que meu olho arde muito, meus olhos ardem muito, não posso pegar muito sol porque prejudica muito a minha visão. E aí eu tô aí na luta, esperando em Deus. E as lentes são muito caras, a gente sabe que tem que ficar sempre fazendo tratamento. O SUS não paga esse tratamento, ceratocone. Alguns hospitais eles dão recursos, mas em alguns casos não tudo, né? Porque a gente sabe que o governo ele não banca essas lentes, é muito caro. As únicas lentes que o governo dá lá no Hospital São Paulo é a rígida, se não me falha a memória, e o óculos. Só que eu nunca consegui nem o óculos e nem as lentes pelo SUS. Sempre tive que correr atrás, as pessoas ajudavam com doações, porque as lentes são bem caras. Inclusive, eu não consegui pagar todas essas lentes por conta que foi muito caro, mas eu estou aí lutando, vendendo, trabalhando. Estou esperando sair essa causa na justiça para que eu possa fazer melhor o tratamento, né? Porque cada exame médico é mais de R$ 400, fora as despesas de conduções, e assim é bem difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês não desanimar. Eu sei que tem pessoas que estão aí na luta também, assim como eu. Cada caso é um caso. Tem pessoa que não consegue se adaptar com as lentes esclerais. Mas o que eu falo para vocês é que no meu caso foi melhor optar pelas lentes esclerais do que tentar a cirurgia, porque tem várias cirurgias, né? Tem o anel de Ferrara, tem a crosslink e tem o transplante de córnea. E é como o Dr. Rodrigo me falou, que primeiro a gente tem que tentar recorrer ao tratamento com as lentes. E aí como eu me adaptei com as lentes, eu não consigo levar uma vida normal 100%, né? Igual as outras pessoas, porque quando eu faço esforço físico, muito esforço físico, dói muito minha cabeça. E assim, Deus sabe como é difícil esse problema, né? Mas para a glória de Deus eu estou aí na luta, buscando em Deus, e eu creio que vai dar tudo certo. Você que vai ver esse vídeo, você que está desanimado, quero te dizer que Deus ele pode mudar a tua história assim como ele mudou a minha. Para a glória de Deus eu tenho conseguido realizar os meus sonhos, por mais que eu tenha esse problema, eu tenho conseguido realizar. E você também pode, porque o mesmo Deus que tem me sustentado, que tem me guardado, é o Deus que também pode te guardar e pode te sustentar. Que foi por intermédio de Jesus Cristo que mudou a minha história. Eu tenho caminhado, né? Muitas das vezes eu pensei em parar, em desistir, em olhar para trás, mas Jesus sempre
me estendeu a mão e me ajudou. E eu só estou aqui por causa dele. Foi por causa dele que eu estou conseguindo superar essa enfermidade. E eu sei que tem milhares de pessoas que passam por esse problema, né? E só quem passa sabe onde dói, as dores de cabeça. E é muito difícil quando a gente confunde as pessoas na rua, troca as palavras. Só quem tem ceratocone sabe como que é, né? Mas o que eu posso dizer para vocês não desanimarem, não desistirem, não escutarem palavras negativas, porque isso aí é o que o adversário quer, nos desanimar, nos entristecer. Mas Deus, ele sempre tem uma palavra boa para o nosso coração. Eu lembro que nessa caminhada eu encontrei várias pessoas, né, que me ajudaram, várias pessoas que me motivaram, né, para que eu pudesse estar firme, né, estar aí lutando. A gente sabe que o colírio é bastante caro, os colírios tem que comprar soro, tem que comprar várias coisas e não é fácil sustentar essa doença, né? A gente sabe que mesmo trabalhando é bastante caro e às vezes eu não sei como que eu consigo, né? Só por um milagre mesmo. Eu tenho vivido milagres atrás de milagres, porque nós sabemos que só o colírio antialérgico é caríssimo. Aí tem o produto de limpeza, que é bastante caro. E quem paga aluguel, a pessoa tem as suas despesas. Nós sabemos que a cada dia que passa, as coisas estão aumentando mais. E assim, o que eu posso dizer é que somente com a ajuda de Deus que a gente pode conseguir, né? E se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui. Claro que também tem pessoas que me ajudam muito, minha família, minha mãe, meu pai. E se a nossa família não der esse apoio, a gente não consegue superar, né? Esse problema é muito sério. Mas só que o maior problema que nós temos que enfrentar é a nossa mente. E eu tenho aprendido com essa enfermidade, eu tenho aprendido a ser uma pessoa melhor. Deus tem me ensinado através disso que eu tenho que ver as coisas com os olhos da fé, né? Os olhos espirituais, porque lá em Romanos 1 diz que o justo viverá da fé. Foi ali que Martin Lutero se converteu. E através da fé eu tenho olhado as pessoas de um modo diferente. Eu tenho olhado o mundo de uma forma diferente. Porque nós temos que encarar as dificuldades assim como Cristo encarou. Jesus Cristo, ele sabia que não ia ser fácil a jornada dele aqui na terra. Ele já sabia que ele ia ter que morrer uma morte de cruz, mas ele não desistiu. Por onde ele passou, ele foi luz. Então, por mais que a gente esteja passando um momento difícil, passando por enfermidades, nós devemos fazer a diferença e ser luz onde nós passarmos. Deixar o nosso legado, que as pessoas venham olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Porque assim, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes a Deus, pedindo para que Deus tirasse essa enfermidade na vida dele. Só que Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é isso que eu tenho visto. Eu não coloco essa enfermidade como uma desculpa para que eu não venha ser usado por Deus. E Deus, ele nos chamou para levar a sua palavra, levar o seu evangelho. Até os anjos, eles queriam pregar o evangelho. Então eu sou privilegiado. Então eu não tenho do que reclamar, porque eu sou mais do que vitorioso. Porque Jesus Cristo, ele morreu por mim na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Hoje eu posso estar passando essas dificuldades, mas eu sei que vai valer a pena no grande dia. Então você que está vendo esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa, que somente com Jesus você vai poder vencer. E eu creio que Ele vai me curar, eu creio que Ele vai terminar a obra que Ele começou na minha vida. Então todos vocês que estão vendo esse vídeo, que o sangue de Jesus venha te visitar nessa noite, porque Ele morreu
na cruz do Calvário. E quando ele estava ali na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. E ele era inocente, mas mesmo assim ele levou sobre ele as nossas transgressões, as nossas doenças. Ele atraiu sobre ele e ele levou sobre si. Porque lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras de Jesus são bem claras. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, ele nos ensinou o que é o Evangelho. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho que eu conheço, é uma vida de dificuldade, é uma vida de luta, mas é uma vida abençoada, é uma vida de alegria. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu chorando. Eu acredito que quando ele morreu sorrindo, porque ele tinha a alegria do Espírito Santo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, por onde ela passa, ela faz a diferença. Jesus, ele foi o maior homem que já existiu nesse mundo. Por quê? Porque ele deu a vida pelos seus amigos. Ele mesmo diz que ninguém tem amor maior do que esse, de dar vida pelos seus irmãos. Ou seja, aquele que ama, aquele que diz que ama e não pratica é mentiroso. Jesus, ele amava e ele também praticava, não era somente com palavras. E esse amor foi tão grande que ele morreu por todos nós. Então, essa enfermidade é só uma barreira, é só um obstáculo que eu vou superar e eu ainda vou testemunhar sobre o que Deus vai fazer e o que está fazendo na minha vida, por onde eu passar. E por onde eu passar eu vou dizer o quanto vale a pena servir a Ele. Que quando eu estava no mundo eu era escravo do inimigo. E a Bíblia diz que o homem ele é escravo de dois senhores. Ou ele é escravo de Deus, ou ele é escravo de Satanás. E somos nós que escolhemos, né? Eis que diante de vós eu coloco dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Somos nós que escolhemos. É o caminho que vamos trilhar. Então, o único caminho que leva até Deus é Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é o intermediador entre Deus e os homens. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele trouxe de volta a aliança com Deus, que Adão perdeu lá no Éden. Mas para que o homem tenha essa aliança de volta com Deus, é necessário que ele aceite o seu filho de coração. Por isso que Jesus disse para a samaritana que Deus ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ele está à procura de adoradores, de verdadeiros adoradores. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que vale a pena servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou estar compartilhando esse vídeo no meu canal no YouTube. Quem puder compartilhar, comentar, dar um like. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.